bem-vindas a mais um tema da trilha Sentir. O tema de agora será a influência da espiritualidade no desenvolvimento pessoal. Esse tema será conduzido por Nando Velasco. Ele é teólogo e mestre em cultura e licença pela Hilton College, nos Estados Unidos. Atua há mais de 25 anos com treinamentos, palestras, workshops, produção de conteúdo e mentoria para o desenvolvimento humano e espiritualidade integral. Também é fundador do curso Enneagrama Experience. Trago aqui para vocês, Nando Velasco, vem para cá, bom demais ter você com a gente, cara. Oi, Jones, prazerzão estar aqui, cara, participando dessa jornada incrível aí. Honra é minha. Bom demais. Bom, deixo vocês então com todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na jornada. Até já. Valeu, Jones. Bem, esse é o nosso tema, a influência da espiritualidade no desenvolvimento pessoal. Um tema deveras inusitado, eu espero poder somar nesse propósito maior da Jornada Edu e que seja uma experiência marcante para todos nós. Eu começo falando sobre um estudioso que fez uma pesquisa interessante em 1976, Lovinger. Ele pesquisou os estágios de desenvolvimento do ego e mostrou nove níveis de desenvolvimento, desde a impulsividade, autoproteção, conformismo, percepção de si, o individualismo, autonomia, baseado na obra de Piaget e Erik Erikson. E o curioso que Lovinger apresentou foi que apenas 20% das pessoas conseguem chegar aos níveis número 1, 2 e 3, né, os níveis mais elevados de desenvolvimento. Curioso, né? Apenas 20%, 80% fica na primeira e no segundo estágio. Apenas 20% atinge os níveis superiores de desenvolvimento humano. E eu queria propor que talvez a espiritualidade seja essa peça perdida nesse processo de desenvolvimento humano. Mas ao falar de espiritualidade, deixa eu dizer aqui o que eu não quero dizer com espiritualidade, o que eu não estou me referindo a. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de esoterismo, de misticismo e nem mesmo de religião. A religião, com todas as suas tradições, crenças, ritos, nenhuma das estruturas de religião eu vou me referir aqui. Na verdade, a religião ela se tornou a primeira linguagem humana que tentou traduzir, sistematizar o mito, o sobrenatural, os mistérios da natureza. E essa evolução levou a religião a se tornar detentora da verdade, protetora dos dogmas, da moral e até mesmo reger os povos ao longo da história. Foi só na Idade Moderna que a gente sabe que a ciência quebrou a hegemonia do dogma e nos libertou para a humanidade reescrever a sua história. Nós nos tornamos senhores do nosso destino, nós produzimos conhecimento, avanço tecnológico e tudo isso que é a história, né? E através da ciência, então, nós dominamos os mistérios da existência, os mistérios da natureza, dominamos o conhecimento do macrocosmo até o microcosmo. Mas uma questão ainda continua. Nós ainda não conseguimos resolver os enigmas mais profundos da nossa própria existência, os enigmas que estão dentro de nós. A verdade é que a gente nunca teve tanta informação, nunca tivemos tanta oportunidade, tanto acesso, tanta riqueza, tanta longevidade, tanta conectividade, mas ao mesmo tempo nós nunca estivemos mais solitários, mais desconectados, confusos, tristes. E estão aí os índices da Organização Mundial de Saúde indicando que a depressão está se tornando uma pandemia ao longo
ao longo das sociedades, né, na sociedade atual. Porque nós corremos cada vez mais, conquistamos cada vez mais, mas ao mesmo tempo a gente desfruta cada vez menos. Fica essa questão, então. Mark Twain disse que os nossos problemas não vêm daquilo que nós não sabemos, mas daquilo que nós temos absoluta certeza. E talvez a trindade da pós-modernidade, que é o individualismo, o secularismo, o materialismo, seja o nosso grande profeta. Porque apesar de todo o avanço científico e tecnológico, também avançam a injustiça, a desigualdade, a destruição da natureza, o fundamentalismo, o terrorismo, o desrespeito aos direitos humanos, o preconceito, o sexismo, e corrupção, violência. Então, a despeito de toda a evolução humana, talvez tenhamos que voltar ao básico, voltar ao essencial, voltar ao elementar, a fim de resgatar a humanidade. E é aqui que eu começo a falar, então, da importância da espiritualidade. O que eu quero dizer com espiritualidade? E por que ela é tão crucial assim para o desenvolvimento pessoal? Então, a espiritualidade, ela faz toda a diferença porque ela nos remete, ela nos leva de volta às questões mais profundas, mais essenciais. Eu diria a busca do ser antes do ter. A busca do ser antes do ter. Ninguém questiona a importância dos estudos, ninguém questiona a importância de cuidar da saúde, ninguém questiona a importância de se qualificar, se destacar, se superar na competência. Passamos 20 anos estudando, 20 anos no banco de uma escola, e MBA, pós-doc, treinamento, cursos, seminários, mas curiosamente não existe nenhuma escola de inteligência emocional. E muito menos alguma estrutura de desenvolvimento da espiritualidade. E é a espiritualidade que nos coloca nessa busca daquilo que é essencial, daquilo que é primal e que define a nossa humanidade. Então, correndo o risco de cair no lugar comum, eu queria propor, então, 6 leis para o desenvolvimento, 6 leis espirituais para o desenvolvimento pessoal. A primeira delas, a lei da integralidade. Porque nós somos mais do que a soma das partes. Nós somos um todo integrado, complexo. Nós somos um todo sistêmico de pensamento, sentimento, ação. Tudo isso integrado com o meio, com o meio ambiente, o meu contexto. O método científico nos ajudou a dissecar o sapo para a gente entender como ele funciona. Mas não conseguiu juntar as peças novamente. Agora a gente sabe como funciona, mas só que não tem mais vida. Então, nos desintegramos completamente. Nossa mente é inquieta, nossas emoções são obsessivas, o nosso corpo é insensível, desrespeitamos a terra. O ser humano se coisificou, esqueceu da sua humanidade. Trocamos a arte, a beleza, a poesia, a sensibilidade pela produtividade, pelo lucro, pelo consumo e nos esquecemos que tudo está conectado e que qualquer desequilíbrio nesse sistema traz sérias consequências. Talvez valha perguntar, seria a pandemia da Covid-19 mais um dos sinais de que nós estamos desintegrando tudo? De que serve um gênio que não tem caráter, um santo que não tem competência, ou um líder que não tem humanidade? Como é que nós conseguimos valorizar coisas nessa desintegração? Não faz sentido. Talvez a atitude espiritual mais profunda de todas seja exatamente essa. Não há desenvolvimento sem equilíbrio, sem integralidade de todas as partes. A segunda lei é a lei da singularidade. Embora nós estejamos conectados ao todo, está tudo relacionado com tudo, nós somos seres únicos, nós somos seres especiais, nós somos seres
originais, incomuns, seres de dignidade, dignidade intrínseca, potencialidade absurda. Todos nós, cada um de nós, somos sagrados. E por sagrado eu quero dizer que somos dignos, somos merecedores de respeito, de admiração, de reconhecimento. Somos invioláveis, somos únicos. Por que aquele elogio é tão importante para a gente? Por que aquele aplauso é tão crucial, é tão fundamental? Por que aquele olhar de reconhecimento é tão mexe com a nossa alma? Qual o valor daquele título? Tudo isso é porque a nossa alma precisa de afirmação, porque somos únicos, somos dignos. Parte significativa da nossa vida e dos nossos problemas é a busca essencial que temos de saber que somos amados, que somos respeitados, exclusivos, especiais, incomparáveis, capazes, notáveis. Esperamos isso dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, dos nossos companheiros, dos nossos colaboradores. E de fato, é a vergonha, o medo, a vergonha, a culpa, a manipulação, a falsidade, a violência de forma geral, tem as suas raízes na dúvida que nós temos do nosso próprio valor, nosso valor intrínseco, antes dos nossos papéis, antes da nossa performance, antes da meritocracia. Então, o desenvolvimento pessoal, ele só é possível quando somos movidos pela singularidade, essa singularidade que não se conquista. A terceira lei espiritual para o desenvolvimento pessoal é a lei da conectividade. E, se me permitem dizer, o self-made man é uma ilusão, é uma construção social para nos dar alguma motivação, algum senso de protagonismo diante da vida. De alguma forma, a gente começa a acreditar que nós somos completamente independentes, que só dependemos de nós mesmos. Mas nós nos esquecemos que nós chegamos totalmente dependentes nessa existência. E de uma forma ou de outra, nós chegamos onde chegamos, conquistamos onde conquistamos o que conquistamos, porque pessoas investiram na gente, acreditaram em nós, insistiram, investiram tempo, dinheiro, paciência. Proatividade, autonomia, autorresponsabilidade, tudo isso é importante. Mas, gostemos ou não, tudo está conectado e nós somos interdependentes uns dos outros. As nossas conquistas, então, dependem de fatores que estão muito além da nossa competência, da nossa habilidade, da nossa compreensão. Essa terceira lei da conectividade indica exatamente isso, de que nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros e de fatores milhares que nós não temos a menor ideia. Como diz a máxima, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. São os nossos relacionamentos que nos fazem humanos, que nos fazem sujeitos. E não é por acaso, então, que a nossa inteligência emocional seja menos desenvolvida. Quarta lei espiritual para o desenvolvimento pessoal é a lei da identidade. Tem a ver com a nossa essência. Antes de sair correndo atrás da carreira de sucesso, de uma outra meta, de um outro objetivo, de um outro resultado, é importante parar, é importante respirar, é importante refletir nessa pergunta que vale $1 milhão. Quem é você realmente? Quem é você realmente? Para além das imagens, para além das aparências, dos papéis, das agendas, das narrativas predominantes na mídia, para além das expectativas de terceiros, nossos pais, família, sociedade, é preciso olhar no espelho, é preciso olhar para dentro, é preciso encarar o falso eu. Quem é o falso eu? É o eu das imagens, é o eu das aparências, é o eu da performance. Esse eu que aparece na mídia o tempo todo e que nós nos refletimos nele. Lei da identidade. Como é ser eu mesmo? Como é ser você mesmo? Quais são os seus medos?
desejos, paixões, quais são seus vícios, suas defesas, suas fragilidades, suas potências, seus dons. Infelizmente, a gente não consegue respostas a essas perguntas no final do ensino médio. E eu pergunto para você, né, que já passou dessa fase, né, já está além, já teve mais oportunidades de conhecer a si mesmo, de refletir sobre quem você realmente é. Se você subtrair a sua profissão, os seus títulos, as suas conquistas, o que é que sobra da sua vida? O que é que sobra da sua identidade? Vencer então as nossas próprias mentiras, romper as nossas falsas imagens, encontrar a nossa essência e nos tornar a melhor versão de nós mesmos, essa é a longa jornada espiritual. É a busca do santo graal, o verdadeiro eu. Nosso maior desafio, portanto, não está diante de nós. Nosso maior desafio está dentro de nós. A quinta lei espiritual para o desenvolvimento pessoal, e aqui já são 5 leis que implicam, então, no nosso desenvolvimento pessoal. E, obviamente, naquilo que nós fazemos, no nosso papel. Essa é a quinta lei, a lei do propósito. Nessa breve passagem pela existência, para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Qual é o seu impacto? Qual é a sua contribuição? Qual é o seu legado? São perguntas cruciais. Qual é o meu legado? Antes de perguntar o que fazer e como fazer para atingir os nossos objetivos, nós precisamos perguntar quem somos e qual é o nosso propósito nessa existência. Por que você quer o que quer? Propósito diz respeito ao que vai além de mim, ao que vai além da minha mera existência, além dos meus desejos egóicos imediatos. Num universo de tanta dor, sofrimento, injustiça, desigualdade, qual é a sua resposta? Qual é a sua escolha? Qual é a sua potência? Qual é o seu poder? Qual é a sua influência diante dessa realidade? Ter poder, conquistar, acumular, consumir, ou contribuir, somar, servir, fazer diferença? Qual é o seu caminho? São perguntas fundamentais. Viktor Frankl, o famoso logoterapista, ele diz que o poder, prazer e sucesso se tornaram o substituto de uma vida sem propósito. Porque eu não me debruço, eu não paro para refletir do propósito maior, além das minhas ações, além das minhas atividades, além dos meus sonhos, dos meus objetivos, digamos assim. E curiosamente, essas são as questões em comum a todas as tradições de sabedoria e de espiritualidade. Para quem não conhece a história de Viktor Frankl, ele sobreviveu aos campos de concentração e a colocação dele é exatamente essa. Se você não tem um propósito pelo que viver, pelo que morrer, não vale a pena viver. O que vai sobreviver depois de você? Pelo que você será lembrado? Ou qual é a grande narrativa da sua vida? Que história a sua vida está contando? E por último, a sexta lei espiritual do desenvolvimento pessoal é a lei da temporalidade. Não podemos falar da vida sem falar do tempo e espaço. E independente da concepção que você tenha de Deus, de um poder superior, pessoal, ou de uma força que une todas as coisas, existe uma verdade que não é difícil de compreender. Nós somos um ponto insignificante no universo. Somos literalmente poeira das estrelas, seres finitos diante do infinito, seres dependentes, contingentes, frágeis, porque nós não geramos, não criamos e não sustentamos a nossa própria vida. A nossa existência se inicia em algo elementar, algo básico, algo simples. Nós existimos
em função, como consequência de algo intangível, de algo abundante, gratuito, livre, porém essencial, sine qua non. O próprio fato de respirar. Algo intangível, abundante, gratuito, porém essencial. Você já tentou parar de respirar e continuar existindo? Fôlego, pneuma, breath. Pneuma para os gregos, prana para os hindus, chi para os chineses, eruar para os hebreus. Tudo isso é sinônimo da palavra espírito. A coisa mais importante, mais essencial da nossa vida é tão tangível quanto o oxigênio, o ar. Que é algo ainda mais impressionante. Se subtraíssemos todo o vazio que existe dentro do átomo, todo o universo caberia numa colher de chá. Milhares e milhares de anos atrás, antes da física moderna, a sabedoria da maioria das tradições de espiritualidade já afirmava que a vida é vaidade, que a nossa vida é como o vento, como bolhas de sabão. Mas eis a verdade mais espiritual de todas. A sua vida é um dom. A sua vida é um presente. E ela só acontece no presente. Ou seja, a vida não é uma conquista. A vida não é um mérito. A vida não é uma propriedade, uma posse. A vida não é um acúmulo. A vida nos foi dada gratuitamente. Subprodutos de uma visão de espiritualidade talvez sejam as riquezas mais caras e profundas que a gente mais precisa na atualidade. Gratidão, generosidade, humildade, vulnerabilidade, empatia, compaixão. Valores profundos e cruciais e escassos na humanidade. E tudo isso vem dessa percepção de que a vida é um presente. Integridade, integralidade, singularidade, conectividade, identidade, propósito, temporalidade, as leis espirituais do desenvolvimento. E eu termino fazendo algumas perguntas. Que contexto, que ambiente podemos aprender, assimilar, desenvolver essas virtudes essenciais para o desenvolvimento humano? Quais seriam as metodologias e os programas capazes de efetivar esse processo de desenvolvimento? Bem, eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas. Mas eu sugiro que as virtudes da espiritualidade, essas leis que temos colocado aqui, elas só podem ser transmitidas, ensinadas, desenvolvidas através da longa experiência da vida e através dos relacionamentos que nós cultivamos com quem já está nessa jornada, com quem já está desenvolvendo, com quem já está respeitando essas leis e atingindo níveis superiores de desenvolvimento. Nossos pais, nossos mestres, nossos mentores. Nesse sentido, eu deixo então uma última pergunta para todos que se dedicam ao desenvolvimento de pessoas. Qual é o seu estágio de desenvolvimento pessoal e espiritual? Gratidão. Uou! Que delícia, cara. Que fantástico ser desafiados no meio desse turbilhão todo em que nós nos encontramos de final de ano letivo, em que as escolas e que ano, né? E que ano? Não é qualquer ano letivo. É definitivamente o ano. E
pausar aqui para considerar essas questões que são de dentro, e é mais um momento dentro da trilha Sentir em que a gente está sendo proposital em Uhum. trazer pausas para reflexões. Legal. E essa sua última pergunta, talvez ela é crucial, né? Você acha que isso precisa ficar ecoando aí, né? Qual o Verdade. seu estágio de desenvolvimento pessoal e espiritual? Porque Uhum. dentro desse contexto acadêmico, de escola, Nando, a gente tem uma extrema e constante preocupação sobre o desenvolvimento do aluno. Uhum. Uhum. E são planejamentos, Sim. são, né, uma série de movimentos que buscam garantir que esse seja um desenvolvimento Sim. adequado. Né, imagina, né, você está tá nas mãos de todos os educadores lançar esse Uhum. indivíduo aí na Sim. sociedade, no Sim, mercado de sim. trabalho, no mundo. Fica sempre. E nada em educação é rápido, né? Assim, não é assim, cara, daqui a 3 meses está pronto. Assim, é um processo longo e você às Com vezes certeza. descobre que o melhor método não era aquele pouco Uhum. tempo, um bom tempo depois. Sim, sim. Então, no meio de tudo isso, a gente acaba passando batido sobre o nosso próprio desenvolvimento. Exatamente. Exatamente. Então, esse, esses momentos da pausa e da consideração sobre nós mesmos são extremamente essenciais, mas às vezes me parece que a gente tem consciência e deixa isso perdido em algum lugar. Ajuda a gente a entender aí dicas práticas, dizer assim, cara, você precisa fazer algumas pausas e como Uhum. essas pausas podem acontecer para a gente Uhum. se ver, né? Se Sim. perceber. É, de fato, assim, trabalhar com desenvolvimento humano é algo nobre, é algo caro, algo difícil, não tem resultados a curto prazo, em todos os sentidos, né? O mental, o emocional, o físico, né? Todas essas inteligências que a gente conhece. Eu penso que a espiritualidade ela é a soma disso tudo, é a sinergia, é o subproduto quando você soma isso tudo. E obviamente que eu fiquei pensando, né, como é que a escola, a área da educação poderia desenvolver essa dimensão espiritual. E eu acho que a coisa importante é a gente descolar a espiritualidade da religiosidade. Né? A religião tentou patentear a espiritualidade e acabou criando uma dicotomia, e essa dicotomia reflete na nossa maneira de ver a vida. Né? A gente separa tudo, a gente segmenta tudo. Então, mas no setor da educação, que assim, ocupa a vanguarda, né, as tendências, novas metodologias para o desenvolvimento humano, como é que, pensando assim na metodologia, no processo educacional, como é que a espiritualidade pode entrar nesse processo, né? E realmente não tem uma resposta muito simples, porque não existe necessariamente estratégias, metodologias, porque a espiritualidade é mais uma atitude, ela é mais uma postura diante da vida do que métodos e programas que a gente faz uma trilha, a pessoa faz e no final ela vai ser avaliada, pronto, adquiriu. Não é assim, é um processo longo que tem mais a ver com uma atitude, mas a pergunta que eu deixei para o final, para mim ela é crucial, porque esses processos eles só acontecem através da influência. Então, talvez a maior contribuição que o educador, que o gestor, ou que o pai, crucial aqui, importante, a família, né, precisa compreender é que eu cuidar do meu próprio desenvolvimento talvez seja a maior contribuição que eu possa dar no processo educacional, no processo de ajudar os outros nesse processo e tornar o mundo um lugar melhor. O que eu posso fazer com a minha própria vida? E talvez uma maneira, e aqui eu pensando nas leis, né? Talvez uma coisa fundamental, Jones, é a gente desenvolver essa habilidade de procurar por si mesmo. Quem sou eu aqui? Então, são cursos, terapia é uma coisa fundamental, um elemento
crucial, crucial, é o descanso, estabelecer um ritmo de vida sustentável, meditação. Meditação é algo assim inestimável, que a gente não sabe fazer, né? Os orientais têm muito a nos ensinar nesse sentido, mas a prática da yoga, enfim, tem um leque de ações aí. Eu acho que essas são algumas das ações que a gente pode implementar, a começar dentro de casa, não é? Então talvez o fator crucial é a influência pessoal, é a nossa relação com os mentores, não é? Mas a pessoa como um todo, né? Não só o técnico, o cientista, mas a pessoa na sua integralidade. Legal você falar da integralidade, porque em outros fóruns aqui, em canais da Agenda Edu, eu tenho falado da educação integral e a gente sempre se preocupa muito com o viés do intelecto, do social, do emocional, né? O advento aí da BNCC trouxe uma grande preocupação com as competências socioemocionais. Sempre que a gente pensa nessa ideia do desenvolvimento do ser integral, a gente faz essa listinha aí de intelecto, de social, de emocional, de físico, mas o espiritual não aparece, ou não costuma aparecer. Verdade, verdade. E eu gostei muito no começo da sua fala, quando você diz, talvez a espiritualidade é essa lacuna que está faltando para a gente atingir níveis mais altos no nosso próprio desenvolvimento e no desenvolvimento dos nossos alunos. Exatamente. Esse estudo do Lovinger, ele é baseado em Piaget, em Erik Erikson. Muito interessante, muito interessante. 80% das pessoas ficam no nível mediano, ou para não dizer no nível medíocre. Apenas 20% chega nos níveis da autopercepção, autoconsciência e o pensamento da unidade, o pensamento do todo, né? Eu me pergunto, né, o que é que falta para a gente chegar lá? Acho que existem algumas trilhas, né, alguns projetos de aprendizagem. Por exemplo, o Enneagrama, que eu venho trabalhando nos últimos anos, ele ajuda muito. Ele não dá um caminho, ele não diz o que fazer, mas ele te dá uma nova linguagem, uma nova maneira de processar essas coisas. Talvez isso falta um novo repertório e está aí um grande desafio, né, para quem trabalha com desenvolvimento humano, faz parte do meu desafio, né, do meu desafio de vida também. E essa lacunazinha do quebra-cabeça, tipo assim, o quebra-cabeça está quase pronto, mas, rapaz, falta uma pecinha para a figura fazer sentido, né? Olha, se tem uma coisa que a gente descobriu durante esse processo pandêmico, é do quanto a gente não precisa de uma série de coisas que a gente correu atrás ao longo da vida. Que coisa! É ou não é? E a gente está aqui falando para profissionais da educação, né, gestores, professores, e eu imagino que tenhamos também alguns familiares nos ouvindo. E isso é verdade dentro desse contexto todo, contexto de família, contexto de escola, contexto educacional. Cara, que doido. E aí essa questão da busca pela essência, né, nos faz descobrir que o quanto o básico é suficiente. Sim. Isso me faz, aí eu não tenho como não fazer aqui um paralelo, né, uma relação com a complexidade dos processos de aprendizagem e o volume de conteúdos que a gente tenta dar conta ano após ano. Rapaz. E a essência está no básico. Mas eu chamei da trindade da pós-modernidade, da religião da pós-modernidade, né? O secularismo, o materialismo, o individualismo e essa percepção de que quanto mais informação eu tiver, mais habilitado para viver eu estou. É aquela fábula, né, do pescador que estava lá no interior, no riachozinho, pescando o seu peixinho, um de cada vez, e o grande empreendedor, o grande técnico, o grande, não é, o cara que bate as metas e tal. Cara, por que você não melhora a sua vara de pescar? Para quê? Para eu pescar mais. Mas eu não quero pescar mais. Por que você não tem um barco maior para você pescar mais? No final da história, para que pescar mais? Para eu poder descansar, para eu trabalhar menos. Pois eu já estou trabalhando menos. Então, para mim é um enigma realmente muito simples, né? Essa busca dessa simplicidade, isso
é uma jornada espiritual, porque eu tenho que ter uma firmeza e um equilíbrio interior para Uhum. suportar toda essa força que existe, que a gente empurra em cima dos nossos filhos, né? Eu tenho lido um pouquinho sobre esse processo da desescolarização. E, Uhum. cara, eu confesso que eu tô assustado sem desvalorizar absolutamente todo o processo que eu vivi e faço parte, mas são algumas perguntas, algumas questões muito interessantes, muito sérias, né, que é muito nessa busca dessa essência, dessa simplicidade, sem ser simplista, né? Detalhe importante, né? Verdade. Acho que quando a gente fala do básico, né, quando a gente fala da essência, a gente não está querendo jogar fora coisas que são essenciais no processo. É igual falar de habilidades e conteúdos, né? Tem sempre alguém que vem dizer, quer dizer que a gente não vai mais ensinar conteúdos na escola? De forma Sim, nenhuma, eles vão continuar presentes lá, a gente vai continuar sim. precisando mobilizar a ciência, né, nesse processo do desenvolvimento das habilidades, mas ele é meio. O fim é tornar o indivíduo capaz de. Sim, E sim. isso passa pelo autoconhecimento. Não, não, não tem como a gente Eu, ficar preparando o indivíduo para poder movimentar uma série de informações, conteúdos, né, e habilidades se ele não sim. parte Eu, de eu, si, né? eu acho, Jones, que talvez a coisa mais fundamental, que aí é a escola, é a família, eu não sei que metodologias, que propostas, mas é exatamente eu descobrir quem eu sou. E os pais, o ambiente do lar, ajudar a criança a ser quem ela é, quem ela Uhum, nasceu para ser. E não antes desse processo, ou talvez simultaneamente, talvez o processo educacional levar mais tempo, sem essa pressão de que o adolescente, no final da sua adolescência, já tem o seu rumo de vida definido. Sei lá, isso chega a ser loucura até. E a gente não sabe, não dá tempo para a gente uhum, descobrir isso. Né? Então, se a gente fosse mais devagar, investindo mais nessa essência de quem é esse serzinho aqui, quais as uhum. potências, quais são os medos, as habilidades, as influências, qual é o potencial que está aqui dentro desse ser. Né? E essa é uma pergunta que não tem jeito, a gente tem que respeitar o ritmo da vida. Não é o ritmo de produtividade que a gente gostaria e lucratividade que a gente gostaria de ter. Massa, muito bom. Cara, para fechar o nosso papo aqui, você falou a respeito de legado. E essa talvez é uma das coisas em que todo educador sempre pensa e reflete, sobretudo quando a gente escuta histórias de professores mais experientes, que talvez já estão aí se aposentando e contando histórias tão maravilhosas, inclusive de ex-alunos que falam sobre Sim. eles. Você deixa legados assim maravilhosos e às vezes a gente não consegue saber exatamente qual foi o nosso nível de impacto, né, enquanto educadores. Verdade. Na sua visão, Nando, qual o legado que vale a pena trabalharmos para deixar? Eu acho, Jonas, realmente o maior legado, a maior herança que a gente pode deixar para as pessoas que a gente influencia é a gente buscar o nosso próprio desenvolvimento. É a gente ter essa perspectiva. Eu acho que essas leis, elas são muito os meus valores. Né? Eu procuro viver esses valores. Então, talvez a coisa fundamental é eu buscar essa atitude de reverenciar a vida como algo sagrado, como algo que eu não domino. Essa ideia de que a vida é um dom e eu não domino, eu não controlo, eu não posso destruir, eu não posso desrespeitar o meu próprio corpo. Meu corpo é inviolável, eu não posso desrespeitar o outro. Então acho que esse respeito por si mesmo, essa jornada de autoconhecimento, autoconsciência de si mesmo, isso é o que vai me levar a desenvolver compaixão por mim. E se eu desenvolvo compaixão por mim mesmo, esse é o ponto fundamental para eu desenvolver a compaixão pelo meu semelhante, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que essa é a maior riqueza, a maior herança. Tudo mais precisa estar pendurado em cima disso, né? Eu acho que é isso. Acho que é o que eu tenho refletido muito e buscado na minha trajetória. Muito bom, cara. Olha, eu imagino que algumas pessoas
vão querer continuar esse papo com você. Então, por Ótimo. onde é possível Vai ser continuar uma esse honra. papo? Fala pra gente aí como te encontrar. Bem, eu no Instagram, arroba Nando Velasco com K, tem o site do Enneagrama Experience, é esse projeto que eu tenho trabalhado e desenvolvido, www.enneagramaexperience.com.br. O meu WhatsApp também está à disposição, né? Eu não sei se vai, imagino que vai ser publicado, né? 859-8800-1203. E é o que eu tenho feito, desenvolvido cursos, mentorias, estou lançando agora no início do ano um canal no YouTube também para publicar conteúdos como esse, né? A espiritualidade, um assunto que me interessa muito, a espiritualidade masculina, a masculinidades e espiritualidades, é um outro projeto que eu estou me envolvendo também. Mas basicamente o que tem sido o carro-chefe hoje tem sido essa jornada do Enneagrama, que tem sido uma coisa fundamental assim, para mim. Eu acho que são esses os canais, né? O site está aí, o Instagram também. Vai ser um prazer muito grande continuar esse diálogo, essa conversa. É honra imensa de ter participado, Jonas. Muito bom. Por sinal, fica aqui o convite no sábado, na programação pós-evento, né, uma programação extra que nós vamos ter no sábado, dia 7 de novembro. O Uhum. Nando estará com uma oficina focada Sim, especificamente no Eneagrama. exatamente. Não é isso? Exatamente. É a ideia de como ajudar não é, o educador a descobrir a sua potência, né? O seu perfil, que Uhum. são as suas potências, né? E como otimizar a sua influência na sua profissão, né? No seu processo educacional, de gestão, enfim, porque educadores são influenciadores. Então, qual é a sua potência? Qual é a sua influência, né? Então, a gente vai fazer essa oficina lá para você se encontrar o seu perfil e entender os desafios para potencializar a sua influência. Exato. Esse é o tema que a oficina vai trazer, Eneagrama. Descubra seu perfil, influencie sua performance. Isso, Então, vai acontecer no ótimo, sábado, às 2 horas da tarde, são 2 horas de oficina. E legal. fica ligado, tenho certeza que você vai curtir muito participar dessa oficina. Vai ser uma honra. Nando, muito obrigado, cara, por topar participar dessa jornada conosco. Muito Prazer, bom. cara. Eu que Até a agradeço. próxima. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Esse foi mais um conteúdo da nossa trilha, da trilha Sentir. E aí, sentiu bastante? Continue sentindo, dando espaço às suas emoções. Continue na jornada. Durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas, uma nova trilha com conteúdos diversos. Conheça o nosso blog, jornadaedu.com.br, onde temos vários conteúdos para gestores, professores, família. Tenho certeza que você vai se inspirar, inclusive, em muitas histórias contadas por lá. Também acesse o Instagram, @agendaedu, e ainda para você conhecer mais sobre a nossa solução, acesse o site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas e em ação. Até a próxima palestra.